Diversas mudanças na lei de trânsito foram aprovadas. Você sabe o que mudou? E o que permanece? O Papo Reto de hoje vai falar sobre as alterações na lei de trânsito e recebe ele, que é graduado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, Coronel Sérgio Marques. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa Papo Reto para esclarecer essas mudanças. Aliás, 53 alterações, o que é isso? Muito obrigado pela sua presença. Aqui é um privilégio, muito obrigado pelo convite, né? Uma honra poder fazer parte do programa, né? Exatamente, né? Uma mudança bem radical que nós tivemos no Código de Trânsito Brasileiro. A lei foi publicada agora no dia último 14 de outubro. Mas como há o tempo ainda de adaptação, que a própria lei prevê, Sim. Ela só entra em vigência efetivamente a partir do dia 12 de abril de 2021. Só no ano que vem? Só no ano que vem. Então, a partir de 12 de abril de 2021, todas essas alterações sofridas no Código de Trânsito Brasileiro, por sinal, é a lei que mais alterou artigos no Código de Trânsito Brasileiro, desde, entre aspas, da criação do Código. O Código é de 97, entrou em vigência em 98. Então, essa foi a maior alteração legislativa no interior do Código e acaba afetando a vida das pessoas também. Em alguns aspectos, deixa a lei mais rigorosa e em outros aspectos a lei fica mais mansa, vamos assim dizer. CNH, o que mudou? Bom, CNH não é mais documento de porte obrigatório. Sim. Né? Mas, bem como o documento do veículo, que é o chamado CLA ou CRLV, também já não era. Então, agora a CNH também não é. Existe, qual a indicação que a gente passa para as pessoas? Para que existe uma plataforma que a pessoa pode registrar com os dados dela, né? Simplesmente bastando que ela baixe os dados dela, né? Vai ser a carteira digital de trânsito. Se colocar lá no Google, carteira digital de trânsito, já aparece. Baixando, você pode colocar os seus dados ali. E o que acontece? Através desses dados, ficarão permanentemente no seu celular, tanto o documento do veículo, quanto a sua habilitação, que é a sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação. E também lá, todas as infrações cometidas, há um ícone que mostra as infrações ali existentes, bem como a pontuação que o condutor tem também. Então, tem aquela questão que é 5 anos, 10 anos, mas tem as ressalvas com relação à idade. Como é que fica isso? Bom, qual era a regra que hoje impera, que a partir de 12 de abril teremos a mudança? Então, basicamente, a regra geral... a habilitação tem a validade do exame médico por 5 anos. Sim. Né? Regra geral. E a partir de 65 anos, 3 anos. Se alguém tem algum problema de ordem médica muito sério, o próprio médico perito pode diminuir para 5, 4, 3, 2 anos, aí não tem problema. Bom, a partir de 12 de abril, com a alteração legislativa, melhora para o condutor. Por Sim. quê? O que era 5 anos, agora nós teremos 3 faixas. Basicamente, quem tiver até 49 anos, a validade de 5 passa para 10 anos. Para 10 anos. Mais uma vez, a partir de 12 de abril de 2021. Então, por exemplo, se a pessoa completará 49 anos agora em janeiro, se ela esperar, o que acontece? Se ela for flagrada dirigindo, ela está com a habilitação vencida há mais de 30 dias. Ela tem a opção, ela renova agora. 49 anos ela faz em janeiro, mas só vai vigorar em 12 de abril. Ela pode renovar e renovar de novo em abril ou não? Ela vai ter que esperar depois do prazo? Vai ter que esperar o prazo da habilitação, se ela renovar até 11 de abril de 2021, serão 5 anos, a regra geral. Então terá que esperar a próxima renovação. A partir de 50 anos, de 50 até 69 anos, permanecem 5 anos. Não mudou nada. Não mudou nada. Então, se completei 50 anos até 69 anos, inclusive,
a partir de 12 de abril de 2021, permanecem os 5 anos. Né? E também há mais de 70 anos, também antes era 65 a cada 3 anos, Sim. agora a partir de 70 anos a cada 3 anos. A cada 3 anos. Exatamente. Então, Simulador. basicamente, o simulador continua, não Vai mudou continuar? nada. Não mudou nada. Uma outra mudança também significativa que nós tivemos em relação a capacete de segurança. Então, a utilização do capacete de segurança, evidentemente que é obrigatório, mas não basta ele estar apenas com capacete de segurança. Ele deverá o capacete ter a viseira, ele utilizar a viseira, e na ausência da viseira, um óculos de proteção, não é óculos de grau. E o motoqueiro tem aquela coisa de querer usar a viseira erguida ou usar o capacete aqui na testa. Isso não pode, nunca pode. Bom, aí que está. Os enquadramentos agora das infrações que são um pouco diferentes. A pessoa que coloca o capacete na testa, ela é como se ela não estivesse utilizando o capacete de segurança. Logo, a infração gravíssima, 7 pontos, e suspensão do direito de dirigir. Sim. Então, ele terá, no mínimo, por 6 meses, ele não vai poder conduzir nenhum tipo de veículo. A pergunta que se faz é, Raquel, ele tem categoria A. A suspensão é na categoria A ou na habilitação? Em ambas. Em ambas. Se ele tem, por exemplo, categoria AD, a habilitação dele está suspensa. Sim. Ou seja, ele não pode conduzir nenhum tipo de veículo. Nenhum tipo de veículo por decorrência dessa multa gravíssima. Agora imagina, por exemplo, um profissional que seja motorista. Então é muito perigoso nesse aspecto. Isso não mudou em nada, isso continua valendo. O que mudou na legislação? Justamente a respeito da viseira ou óculos de proteção. Tá. Se ele não estiver utilizando viseira ou óculos de proteção, o óculos apropriado, e não, repito, óculos de grau ou óculos de sol, existe o óculos off-road, né, que é o que acontece. Era uma infração leve, 3 pontos. Agora, infração média, são 4 pontos que ele perde no prontuário da habilitação. Pontuação, com relação a essa pontuação das multas, mudou alguma coisa? Mudou a pontuação também, mudou para melhor. Então, a lei acabou ficando mais mansa em relação ao condutor, né? Então, basicamente, nós tivemos a seguinte divisão em relação à pontuação. A regra geral, hoje, 20 pontos. Né? 20 pontos. Não 19, nem 21, 20. Se fez 19, tranquilo. Cometeu com 20 pontos, habilitação suspensa. Né? Lembrando que existem algumas infrações de trânsito que, por si só, a pessoa nunca cometeu infração de trânsito nenhuma. Vamos imaginar que ela foi flagrada pela fiscalização, ela estava embriagada. Tá. Então, nessa situação, problema, ela tem uma multa, valor monetário, e também terá a habilitação suspensa. O próprio código, inclusive, estabelece que a suspensão, no caso de embriaguez, 1 ano. Então, há infrações que já estabelecem que, cometendo aquela infração, o condutor terá habilitação suspensa, evidente que não na hora, a ampla defesa, o contraditório, um processo administrativo que é instaurado no órgão de trânsito, normalmente o DETRAN, né? Mas a habilitação dele, exemplo, racha, se ele for flagrado no racha, tá, ele comete a infração, existe uma multa para isso, e a habilitação dele será suspensa, dando ampla defesa e contraditório. Então agora, como é que funciona a partir de 12 de abril de 2021? O condutor poderá ter de 20 até 40 pontos, vírgula. No período de 1 ano, vírgula. Se ele não cometer nenhuma infração gravíssima, que são 7 pontos. Exemplo, avançar o semáforo vermelho. Tá? Então, isso tem aquela questão, eu quero fazer uma outra pergunta com relação também para a pessoa que vai tirar a CNH. Isso entra também para aquela pessoa que tem a PPD ou não? Quem tiver aquela PPD, ela não pode ter multa nenhuma ainda? Não. Ou como é que funciona isso? Então vamos lá, vamos primeiro falar essa questão, depois eu falo da PPD. Então, a regra geral é, a partir de 12 de abril, ela melhorou para o cidadão, para o condutor. Então, de 20 pontos, eu posso ter até 40 pontos em 12 meses, vírgula. Desde que eu não tenha nenhuma infração gravíssima. Gravíssima de 7 pontos. Exemplo, avançar o semáforo vermelho. Ok. Então, o que acontece? Eu posso levar
média, posso levar leve, posso levar grave, vírgula. Não posso levar nenhuma gravíssima. 40 pontos. Ah, mas eu tenho uma gravíssima. Como é que fica? Bom, se você tem uma gravíssima no período de um ano, de 40 pontos, reduz-se para 30. Que já melhorou, né? Porque eram 20. Uhum. Então, de 40 cai para 30. Tem uma infração gravíssima no período de 12 meses, gravíssima 7 pontos. Então, de 40 pontos, diminui para 30. Então, pois bem, mas se eu tiver duas gravíssimas, aí vai pela regra geral, 20 pontos é o que está valendo hoje, inclusive. Sim. Então, seria a gradação 40, 30 e 20. 40, nenhuma gravíssima, pode ter média, leve, vírgula, desde que não alcance 40 pontos, até 39. 30 pontos, se ele tiver pelo menos uma gravíssima, no máximo uma gravíssima, e até 20 pontos, se ele tiver duas gravíssimas. Então, agora, em relação a PPD, que é a permissão para dirigir, né, que é o jovem que tira a primeira habilitação, ou categoria A, ou categoria B, ou categoria AB. Não mudou nada, ele não pode sofrer nenhuma infração, o que a norma diz, né? Continua valendo. Nenhuma infração gravíssima, nenhuma infração grave, gravíssima 7 pontos, ou nenhuma infração grave, 5 pontos, ou reincidente em média. São duas médias iguais. Se ele sofrer no período de um ano, no período da validade da permissão, que é de um ano, permissionário, uma gravíssima ou uma grave, ou duas médias coincidentes, duas médias iguais, assim ele terá, ele perderá, entre aspas, a PPD, vai ter que começar o processo novamente, vai receber uma outra PPD. Eu lembro uma vez, numa fiscalização, o condutor ele estava sem capacete de segurança. E ele ajoelhou, chorou. Por quê? Porque era a terceira habilitação PPD que ele tinha. Sem capacete, gravíssima. Essa infração, provavelmente, ele teria que tirar a quarta PPD, porque no período de um ano é o, entre aspas, o estágio probatório, entre aspas, da habilitação. A pessoa que no estágio probatório da habilitação recebe uma multa porque o carro está no nome dela, mas não foi ela que cometeu. Ela consegue retirar isso ou não? Ela vai ter que começar tudo de novo? Não, mesmo assim? Aí que está. Vai chegar notificação para a pessoa, né? E na notificação ela vai ter que se defender justamente alegando que o condutor não era ele, era outra pessoa, e esse condutor vai ter que assinar. Então, isso não mudou em nada também. Não mudou em nada. Isso continua valendo, essa questão. Então, por exemplo, meu sobrinho tem uma PPD, né? Só que era eu que estava conduzindo o veículo. Então, eu iria assumir, a notificação já veio um espaço para que eu assine, alegando que era eu que estava conduzindo o veículo. Ou seja, eu perdo a pontuação, não meu sobrinho, mas o valor da multa vai para o proprietário do veículo. Tá. O Estado não quer saber quem é o proprietário do veículo, mas sim o proprietário do veículo é que vai pagar a infração de trânsito. Gente, é muito tema, é muito assunto, ele vai falando, vai vindo muito mais perguntas. CFC, o que vai mudar? A pessoa vai fazer o CFC, vai ficar remoto, como é que vai ser isso? Não, continua valendo as mesmas regras. As mesmas regras. Vou tirar minha CNH em abril de 2021. Do mesmo jeito, vai não lá estudar, faz a aula, tudo certinho. Tudo. O CFCA, que seriam as aulas, antes de aula teórica, tem que fazer o exame médico, o exame psicológico. Aí ele vai frequentar o CFCA, que seriam as aulas teóricas, vai realizar a prova, aprovado na prova, e sim ele vai ser autorizado a ter as aulas práticas, cumprindo o número de aulas práticas, ele terá a prova prática, sendo aprovado ele recebe a PPD. A aula noturna cai ou não cai? A aula noturna, a partir de abril, 12 de abril, não haverá mais a necessidade de aulas noturnas para a primeira habilitação. Não haverá mais a necessidade da primeira habilitação. Cadeirinha de criança. Cadeirinha de criança, é um assunto também bem interessante. Bom, a proposta foi realizada, dessas mudanças legislativas no Código de Trânsito Brasileiro, foram propostas do presidente da República, né? Então, grande parte dessas medidas o Congresso Nacional acabou
aceitando todas essas alterações. Por sinal, muitas dessas alterações vieram positivamente, vamos assim dizer. Agora, uma delas é a cadeirinha, a famosa cadeirinha, que é o chamado assento de elevação. Né? O que acontece? Que a cadeirinha que é utilizada, aqueles 3 tipos, né? O bebê conforto, sim, cadeirinha de elevação, existia um problema na norma de trânsito, porque a cadeirinha não estava prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Estava prevista numa resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. É um ato administrativo. E aí existia esse problema jurídico, porque ninguém é obrigado a fazer algo, senão em virtude de lei. Sim. O Código de Trânsito é lei, a resolução não é lei. Então existia essa briga jurídica. Né? A proposta foi para que retirasse, é uma proposta liberal, né, do presidente da República, alegando mais ou menos o seguinte: quanto menos Estado fiscalizando as pessoas que deveriam ter consciência, ainda mais que são crianças. São crianças, são filhos. Claro. Uhum. Né? Então essa era a ideia, mas não foi essa a ideia que acabou vingando. E hoje o que acontece? A cadeirinha que estava apenas na resolução, que é um ato administrativo, agora foi inserido no Código de Trânsito Brasileiro. Uhum. Então é obrigado a utilização de cadeirinha de segurança para crianças com menos de 10 anos. Aí depende da faixa etária. E agora entrou também uma outra situação. Não para criança, porque uma das primeiras independências da criança é ir na frente, não é isso? Sim. A criança fica... a primeira independência. Não, eu quero ir não, para você crescer. Eu posso ir na frente? Posso ir na frente? Então, é a primeira independência como cidadã da criança. O que acontece? O que a lei diz? Teve uma alteração normativa também. A lei fala até 10 anos, melhor, a partir de 10 anos, a criança pode ir no banco dianteiro. Né? Só que agora a lei teve uma pequena alteração e um acréscimo. 10 anos e a altura mínima de 1,45 m. Ou seja, se eu tenho 9 anos de idade, eu sou bem fortinho, eu tenho 1,50 m, eu tenho 9 anos de idade, com 1,50 m, eu posso ir no banco dianteiro. Sim. Então teve essa alteração, não só atrelada à idade, mas também à altura da criança. Então essa foi uma alteração importante também. Um outro assunto, até fazendo um bate-bola aqui, né? Faróis. Farol, ia te perguntar agora sobre o farol, dia, noite, acende, não acende, como é que fica? Então, por questões de segurança, por questões de direção defensiva, qual é o meu conselho? Eu vou passar primeiro o conselho e depois o que a lei diz. Eu utilizo os faróis, por exemplo, principalmente em rodovias, sempre no farol baixo, sempre. 24 horas por dia. À noite já é obrigado, sim, que à noite é o período entre o pôr do sol e o nascer do sol, o próprio Código de Trânsito assim define. Então, esse é um conselho que eu passo em questão de direção defensiva. Utilize os faróis, porque você se torna mais visível na via. Basta você olhar no retrovisor, você sempre observa os veículos que estão com os faróis ligados. Mas isso só, uma voltinha só, não 2 voltinhas? Isso. Tá. Na realidade, tem três estágios. Uhum. Tem a lanterna, farol baixo e farol alto. Tá. É o do meio. Do meio. É o farol baixo. Inclusive, à noite, obrigatório, farol baixo. Uhum. Né? O que diz a norma hoje com a mudança a partir de 12 de abril de 2021? É obrigatório os faróis nas rodovias? Ele coloca 2 situações. Não é em qualquer rodovia mais obrigatório. Para que haja obrigatoriedade da utilização dos faróis, perdão, a obrigatoriedade da utilização dos faróis, primeiro, a rodovia tem que ser de mão dupla. Tá. Então, por exemplo, uma Regis Bittencourt não vale isso, uma Dutra não vale isso, uma Anhanguera não vale isso, porque não são vias de mão dupla. Então, o primeiro requisito, para que obrigatoriamente, mesmo durante o dia, utilize os faróis dos veículos, uma via de mão dupla, né? E fora do trecho urbano. Então, obrigatoriamente, via de mão dupla, fora do trecho urbano. Às vezes tem até as placas de trecho urbano. Naquele trecho você não precisa ligar os faróis. Se a pessoa tiver com o GPS ligado, ela fala, ligue os faróis. Exatamente. Questão de direção defensiva. Exatamente. Né? Apesar que os veículos hoje, o que acontece, principalmente os veículos novos, eles já saem de fábrica
e a partir do 22 de abril será obrigatório, como um novo equipamento obrigatório de todos os veículos, são aquelas luzes, quando você dá a partida no veículo, as luzes já acendem. Sim. Então, a partir de abril, outro item como equipamento obrigatório dos veículos. Né? Porque aquela iluminação ela fica ligada, enquanto permanecer o veículo ligado, as luzes estão ligadas. Né? Então, não tem problema nenhum. Isso é uma questão até de segurança, mais uma vez. Uma outra mudança que nós tivemos também no código, em relação aos motociclistas. Os motociclistas, mais ou menos o seguinte, antigamente tinha um problema. O condutor da motocicleta, motoneta, enfim, que é Bis, Honda, CG 125, o tempo todo obrigatório a utilização dos faróis, mesmo de dia. Né? O problema era, qual era a infração? Existia uma infração que gerava suspensão do direito de dirigir. Então isso agora foi consertado, foi alterado. Então, em vez de ser uma infração gravíssima e mais a suspensão do direito de dirigir, que era muito desproporcional, agora é uma infração média, a perda de 4 pontos do condutor. Quer dizer, amansou-se para deixar mais proporcional a legislação de trânsito em relação aos condutores de motocicleta. Falando de motoqueiro aí, esses abençoados que não deixam a gente meio que nem passar para o lado direito. Meu Deus, beijo motoqueiros do Brasil. Como é que fica motoqueiros no corredor? Motoqueiros no corredor. Existiu uma proposta para tal, mas foi vetada pelo presidente da República. Então, o que acontece? A lei diz, ninguém é obrigado a fazer algo senão em virtude de lei. A lei não proíbe que o motociclista circule nos corredores. Então, não há proibição, inclusive com essa mudança legislativa. Eles tinham que dar uma diminuída, tinha que ter uma lei, diminui a velocidade, deixa o carro passar também, que a rua não é só sua, né? Por isso que tem a vírgula. Ai. O que acontece? É liberada a utilização da circulação dos corredores? É liberada, porque não é proibido. Então, o particular pode fazer tudo aquilo que não é proibido. Né? Porém, no Código de Trânsito Brasileiro, desde a sua origem, desde 97, existe uma infração de trânsito que, evidentemente, que o agente de trânsito tem que observar bem. É o condutor de qualquer veículo, inclusive motocicleta, não manter a distância lateral dos outros veículos. Então, por exemplo, na Radial Leste, em São Paulo, as faixas são bem curtinhas, né? Então, entre os veículos, se existir uma motocicleta ali, o que acontece? Aquela motocicleta, ela está tão próximo dos veículos que aquele condutor de motocicleta sim poderá cometer essa infração, porque ele não está mantendo uma distância lateral de segurança. Não existem números, mas todo mundo sabe que é uma distância lateral que possa dar segurança para ele, bem como com os demais condutores da via. Mas acho que esses motoqueiros que agora, nos corredores, que tem aí essa ressalva, que entrou a vírgula, enfim, eles não podem cometer mais infrações? Porque, assim, eu na 23 de maio já peguei um motoqueiro que bateu com o guidão no meu farol atrás lá e foi embora pelo corredor. Quem pega? Exato. Parado, tudo parado, trânsito, eu não consegui nunca pegar. Então, nesse aspecto, você acha que não é prejudicial para o próprio motorista que está ali dirigindo? Eu sou uma lady dirigindo, meu Deus do céu, vejo motoqueiro, passa meu amor. Mas não é prejudicial para o próprio condutor que está ali tentando dirigir na boa e vem um motoqueiro que não quer deixar a pessoa passar para o lado nenhum, porque a rua... Gente, eu gosto de motoqueiro, mas infelizmente eles são uma comunidade desse jeito mesmo. E aí eles não deixam você passar e não é prejudicial. Passa no corredor. Ok, passa no corredor. Aí ele vai e comete uma infração. Quem vai pegar esse motoqueiro lá na frente? Então, o detalhe da motocicleta, ela perde em segurança, mas ela ganha em agilidade. Então, um dos motivos, vamos assim dizer, do veto da lei também, é justamente porque as motocicletas, elas perderiam muito da agilidade nessa questão. Tá. Então, é uma das justificativas. Pela vida corrida que eles levam. Exatamente. Sim. Agora, a questão ele ganha agilidade, mas ele perde em segurança, porque o para-choque, eu costumo dizer e brincar, o para-choque do motociclista, quem é? Ele mesmo. Ele mesmo, exatamente. Não tem outra. E hoje, principalmente nos últimos 10, 15 anos, o número de motocicletas no Brasil, explodiu. Né? Hoje, por exemplo, nesse período de pandemia, ninguém vive sem a motocicleta, ninguém vive
sem os motociclistas. Exatamente. E principalmente agora na pandemia. Exatamente. Eles foram um socorro para todos nós. Enquanto todo mundo fica em casa, entre aspas, eles não estavam em casa. Porque é muito bonito você falar fica em casa e ele tem que trabalhar. Ele tá trabalhando, o porteiro o tempo também todo. estava trabalhando, não é isso? Então o que acontece? Ele estava lá na atividade fim, inclusive nos corredores, para levar comida quentinha, né? Ou para levar documentos, coisas do gênero. Então hoje a cidade de São Paulo não vive mais sem a realidade de motociclistas, né? Principalmente os profissionais que trabalham nessa área. Nós já falamos de capacete, de viseira, criança na garupa, sobre os motoqueiros também. Como é que fica as crianças na garupa? Teve uma mudança na lei também bem importante, deixou, foi mais justa, vamos assim dizer. Por quê? A lei permitia que crianças de 7 anos pudessem ser transportadas nas motocicletas, como passageiros, evidentemente, né? Interessante. E não poderiam no banco dianteiro com menos de 10, o veículo 4 rodas. Então, o que aconteceu? A partir dessa mudança, igualou-se tudo. 10 anos vale tanto para veículos 4 rodas, quanto 10 anos também, de 7 aumentou para 10 o transporte de passageiro criança. Então, criança que eram 7 anos, então uma criança de 8 anos poderia ser transportada, uma criança de 9 anos poderia ser transportada. Agora já não pode mais, porque é a partir de 10 anos que a criança possa ser transportada como passageiro, vírgula, desde que tenha condições de cuidar de sua segurança. Tem esse detalhe. Então, se a criança tem 10 anos, mas ela não consegue, por exemplo, alcançar os pedais, porque ela é muito pequenininha, também o condutor está cometendo infração de trânsito. Então, tem que trabalhar. Gravíssima? A infração é grave. 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 Então, o que acontece? Nessa situação, o que acontece? Ele também, condutor, comete infração de trânsito, porque a criança não tem condições de cuidar da sua própria segurança. Então, tem que ficar bem atento também a essa questão. Então, deixou a lei mais rígida, mas mais honesta. Porque, imagina, desproporcional. Uma criança não pode ir no banco da frente com 10 anos, mas como passageiro de motocicleta poderia com 7. Né? Então, a lei padronizou agora para todo mundo, 10 anos. Multas administrativas, documento vencido. Eu estou com meu documento vencido, vou fazer licenciamento, vai vencer daqui 2 meses. E aí? O que mudou nessa questão das multas administrativas em relação à documentação? Nós estamos falando no período da pandemia ou normal? Quando for vigorar. Então, nada mudou. Então, nada mudou. Há necessidade que a pessoa anualmente licencie o seu veículo. Então, isso aí, evidentemente, respeitadas ao final da placa do veículo, né? Nada nesse aspecto, nada mudou. Então, a única coisa que não é obrigatória, já não era, não agora, mas anteriormente, o porte do documento do veículo. Tá. Agora, qual a orientação que eu passo? Não é obrigatório o porte do documento do veículo, físico, porque você pode ter digital, através daquele item que eu passei anteriormente. Mas qual a orientação que eu passo para o condutor? Sempre tenha o documento físico. Inclusive agora o documento físico você pode imprimir. Sim. Não é mais aquele expedido pelo órgão de trânsito, papel moeda. Não, agora você imprime em casa esse documento. Olha que maravilha. Você deixa esse documento com você, por quê? Caso você cometa alguma infração na fiscalização da via, por exemplo, nas blitz, dependendo da infração de trânsito, o que acontece? Vou dar um exemplo simples aqui. O veículo está sem um para-choque dianteiro. Vamos imaginar isso aí. Tá. Ele está sem o para-choque dianteiro. Existe uma infração específica para isso, que é conduzir o veículo sem equipamento obrigatório, estando esse ineficiente ou inoperante, que é o artigo 230, inciso 9 do CTB. Anota, gente, anota. É uma infração grave, né? E essa infração, o que acontece? O agente de trânsito vai autuar e a medida administrativa que a própria lei estabelece é retenção do veículo para regularização. Né? Se não regularizar, não dá para regularizar o para-choque ali. Né? O que acontece? Se eu não tenho o documento físico em mãos, porque a lei diz o seguinte, não sanando a irregularidade no local, o veículo vai para o pátio. Sim. O veículo vai para o pátio. Dependendo da situação, se eu tiver o documento, em vez do veículo ser
mandado para o pátio, é recolhido o documento do veículo que é mandado para o órgão de trânsito. O veículo fica bloqueado, mas você não perde o bem momentaneamente, porque ele não vai para o pátio. Então, qual a minha orientação? Que as pessoas, apesar de não ser documento de porte obrigatório, o documento do veículo, que é o CLA, Certificado de Licenciamento Anual, ou CRLV, que é a mesma coisa, que ele porte, por quê? Numa eventual infração, ele poderá recolher, o agente de trânsito poderá recolher o documento e liberar o veículo conforme, dependendo da infração de trânsito. Então, a minha recomendação é que, em relação ao documento do veículo, sempre porte o documento, apesar de não ser obrigatório, vírgula, não é obrigatório o documento do veículo e a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, se na região possui meios do agente de trânsito entrar em contato com um órgão maior. Aqui em São Paulo isso é muito tranquilo. Agora imagine, dependendo da situação, em regiões afastadas do Brasil, no norte do país. Uhum. Então, nessas situações, se você for para o norte do país, em regiões afastadas, em que a fiscalização não tem condições de fazer uma pesquisa, aí é interessante que você tenha os documentos físicos em mãos para poder facilitar a vida do próprio agente de trânsito, como facilitar a sua também. Porque se você não tem um documento físico, em vez do documento ser recolhido, é o veículo que vai para o pátio. Então tem essa diferenciação também. Teve alguma mudança com relação aos exames psicológicos? Não, por enquanto não. Não teve mudança nenhuma? Por enquanto não. A parte de exames psicológicos continuam valendo as regras que já estão consolidadas. Uhum. Você falou, eu acho que esse aqui não está um pouco na pauta, mas é uma dúvida que pediram para eu perguntar. A pessoa vai comprar um carro. Tem a possibilidade da pessoa que for do vendedor esconder a multa e a pessoa descobrir só posteriormente ou não? Olha, a priori não dá. Por quê? Não tem nenhuma... Não há possibilidade, vírgula, mas como todo, vamos assim dizer, o sistema é humano, tá. Lógico que pode ter, mas agora se houver alguma situação, e às vezes aparece isso, né, porque são milhões de autuações que são feitas, né, no Brasil, mas a regra não é. Por quê? Por isso que é interessante que você tenha esse aplicativo que eu acabei de mencionar. Sim. Porque a partir do momento que você tem esse aplicativo, as infrações, elas são relacionadas ali. Então você consegue observar as infrações. A pessoa baixando esse aplicativo, ela põe o quê? Ela coloca a placa, ela põe o Renavão, o que ela coloca nesse aplicativo quando ela baixa para consultar? Não, aí que tá. Ela coloca os dados pessoais. Os dados o próprio pessoais. Sistema, ele vai o quê? Alterando. Por exemplo, você vendeu o seu veículo anterior e comprou o outro já está no seu nome, através do seu CPF, já aparece ali. Então é automático, é bem interessante esse sistema, da mesma maneira que esse sistema também ajuda para você saber das infrações que você comete e também tem um desconto de 40%, olha que interessante, isso é novidade. Olha. Tem um desconto das infrações cometidas, se você tem um ícone dentro desse digital, né, que nós estamos falando, que você consegue pagar as infrações de trânsito com 40% de desconto. Então é interessante que as pessoas tenham, as pessoas que são habilitadas, que são proprietárias de veículo, tenham esse aplicativo, que é muito simples, é muito fácil também baixá-lo, né? E vai ajudar muito, principalmente para o controle de infrações de trânsito, pontuações, tudo nesse aspecto aí. E o próprio documento, em vez de ser físico, o documento hoje está disponível no quê? No seu celular. Ah, mas o meu celular está fora de área. Não tem problema, porque a partir do momento que ele está no aplicativo, não há necessidade de internet. Então você consegue mostrar o documento numa exigência de uma fiscalização, tanto o documento de habilitação quanto o documento do veículo também. Você falou em desconto, que me remeteu a pessoa deficiente, que consegue comprar em carro com desconto. Para deficiente físico, para deficiente, tem alguma mudança na lei ou não? Então, o Código de Trânsito não falou nada a respeito disso, né? Porém, essa situação está ligada, atrelada ao direito tributário. Então, ele foge do direito de trânsito. Então, o direito tributário e o IPVA, e o IPVA é um imposto estadual. Tanto que aqui em São Paulo, eu vejo muito agora no Facebook, o pessoal reclamando muito do governador, justamente porque ele alterou o dispositivo que concediam desconto para pessoas que possuem alguma
necessidade especial, né? Então ele acabou restringindo. Então isso não tem a ver com direito de trânsito. Isso está atrelado a quê? A direito tributário, por quê? Diminui-se os tributos para se comprar o veículo, por exemplo, né? Inclusive impostos federais também, estaduais e federais também. Por exemplo, o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, que é federal, também tem a diminuição. O ICMS também, que é estadual, há uma diminuição. E acaba redundando também na diminuição do IPVA, né? Porque o valor do veículo que custa 80, ele pagaria 50. Então ele vai pagar o IPVA proporcional ao valor devido, entre aspas, na compra do veículo. Parece que teve uma mudança, mas é de ordem tributária, que acaba dificultando a pessoa com a necessidade especial. E a gente sabe que às vezes não são tantas pessoas que têm necessidade especial assim, porque há outros subterfúgios errados, né? Criminosos, vamos assim dizer, mas não pode ser generalizado, porque há pessoas que têm de fato, e há a própria lei das pessoas com necessidades especiais, um dos princípios é a acessibilidade. Então, ela tendo um veículo com menor valor, ela tem possibilidade de se locomover e se inserir mais na sociedade como um cidadão pleno, né? Mas teve restrições de ordem tributária que foge o Código de Trânsito brasileiro. Deixa eu fazer uma ressalva aqui para as pessoas de necessidades especiais. Não fui de forma pejorativa para falar deficiente físico, tá, gente? É só uma maneira de se expressar. Eu quero que vocês aqui, com Raquel Nascimento, me perdoem se vocês se sentiram aqui um pouco magoado, que tem gente que fica, né, Luca? Tô aqui fazendo a minha ressalva aqui, que pessoas com necessidades especiais, por isso que esse programa vai pro Facebook e depois a galera fica lá mexendo de comentário lá no coisa. Eu quero falar aqui agora, gente, o nosso programa ele não vai, ele voa, mas tem muita coisa boa vindo por aí, porque o coronel Sérgio Marques, gente, tenente-coronel Sérgio Marques, veterano, graduado em ciências policiais, gente, direito, é tanta coisa, eu chamei ele de doutor e eu fiquei aqui, mas tem coisa boa, tem projeto vindo aí, né? Tem projeto bem bacana. Eu adoro contar novidade. Projeto junto com o Luca, né? Tá ali, né? Ali, né? Um tchauzinho para ele ali, né? O que acontece? Nós vamos desenvolver agora um projeto de história, né? Contando Você é historiador fatos, também. eu sou historiador, né? Inclusive a minha grande paixão, meu grande amor é a história. O direito foi minha vida, né? Mas a minha paixão primeira foi história. Né? Então, você acaba conciliando, né? Tanto o direito quanto a história. Mas o que acontece? Nós temos um planejamento agora de fazermos vídeos, curtos vídeos. Temos até um também já grande, né, Lucas? Sim. Temos um lá pouca gente conhece, tem muita gente que viaja para a Itália, vai para Pisa. Só que do lado de Pisa tem um lugar tão sagrado para o brasileiro, que são os brasileiros que tombaram na Segunda Guerra Mundial. Nossa. Tem em torno... tem um cemitério ali, que agora não é mais cemitério, porque na década de 60 todos os corpos foram trazidos para o Brasil e hoje tem um monumento no Rio de Janeiro, mas acabou se transformando num monumento brasileiro na Itália, dos pracinhas que morreram na Segunda Guerra Mundial, os brasileiros que lutaram contra o nazifascismo. É do lado de Pisa, chama-se a cidade Pistoia, do lado, pertinho, dá 15 minutos. E Pistoia também é uma cidadezinha pequenininha, linda, italiana. E eu tive a oportunidade de ir nessa cidade, né, e conhecer o cemitério, que era um desejo, um sonho desde criança, né, que eu queria conhecer. E eu conheci o cemitério de Pistoia, então fiz algumas filmagens. E agora o Luca vai transformar isso aí em um pequeno mini documentário, né, né, falando sobre os mortos ali. Ali, inclusive, tem um morto ali ainda, existe um, que é o soldado desconhecido, que ele é o que representa todos os outros. É muito lindo, tem uma parede de mármore com o nome de cada soldado brasileiro que deu a vida pela luta das Nações Unidas, né, contra o nazifascismo nos campos da Itália. Então esse é um dos projetos, e outros projetos históricos voltados também para a história militar. Por exemplo, alguns pontos. São Paulo, em 1924, nós tivemos uma revolução que não se confunda com a Revolução de 32, que é constitucionalista, que foi maravilhosa no aspecto de ideal. Em 24, a cidade de São Paulo foi bombardeada, muitas pessoas morreram. Então nós vamos passar por alguns pontos que existem fotos do antes e nós vamos fazer comparativos, falando, aqui caiu uma bomba, aqui tinha uma trincheira, por exemplo, atrás do Teatro Municipal, que todo mundo conhece. Ali foi ponto de trincheiras durante a Revolução de 1924.
que durou de 5 de julho a 28 de julho de 1924. Portanto, agora completou 96 anos, em 2024 completa um século, né, e muita gente morreu. E grande parte dos mortos não foram militares, foram civis. Né? Porque a cidade foi bombardeada. Né? Então, nós vamos fazer também esse aspecto. A Revolução de 32 também nós iremos em alguns... O projeto nós iremos em alguns lugares e nós tivemos batalhas também da Revolução Constitucionalista de 1932. Diferente da Revolução de 24, a Revolução de 32 foi na periferia do estado de São Paulo, né? Fronteira com Minas, Rio de Janeiro, Paraná. Então nós temos um projeto de alguns lugares que os combatentes constitucionalistas lutaram e por um Brasil democrático, acabou perdendo na guerra, mas acabou ganhando no ideal, porque existe até hoje, e 2 anos depois, a Revolução, que foi em 1934, a Revolução foi em 32, foi promulgada uma Constituição no governo provisório de Getúlio Vargas. Né? Então, nós temos esse projeto de passar, por exemplo, também no obelisco do Ibirapuera. Em cima é o obelisco, embaixo é o mausoléu. Lá é um lugar reservado para todos aqueles que lutaram e morreram em 32. Então, quem morreu em 32, grande parte dos soldados que morreram em 32 estão ali enterrados. E aquele que lutou em 32, depois sobreviveu, teve uma vida, faleceu, esse também tem o direito, a família, de levar os despojos no mausoléu de 1932, ali no Ibirapuera, que é o mesmo, é o obelisco em cima, embaixo é o mausoléu, é um cemitério, um campo sagrado. Então tem um histórico muito bonito ali, tudo tem a ver com 9, porque é 9 de julho, ou 7, porque é o mês de julho. Por exemplo, são 1932 metros o campo, tanto do obelisco quanto do gramado, são 1932 metros. Por que 1932? Porque a Revolução de 1932, quando você desce a escada para entrar no mausoléu, são 9 degraus, 9 de julho, são 3 entradas, 9 é múltiplo de 3, são 81 metros, 8 mais 1, 9 de julho. Olha! Né? Então, é incrível, incrível. Como é que surgiu essa sua paixão pela história? Você é coronel e, de repente, você primeiro foi história. Como é que foi isso? Como é que surgiu a sua paixão? Você fala, seus olhinhos brilham quando você está falando. História é meu primeiro amor, meu primeiro amor. Meu pai, né? Meu pai, ele, ele não está mais, está do lado de Deus hoje, mas ele teve uma influência muito grande. Porque na época, eu fui até privilegiado, na época, enquanto hoje tem Google, o Google na minha época eram livros. Era a biblioteca. E tinha um negócio chamado Barça. Sim! Meu pai comprou a Barça. Barça era o Google, Nossa, é isso. Meu pai comprou a Barça, década de 70. Isso! Meu pai comprou a Barça, então eu li a Barça. Eu ficava lendo. Tanto que onde que eu descobri o cemitério brasileiro? Na Barça. Olha. Então eu tinha uns 8, 10 anos, eu já lia. E eu ficava, caramba, será que eu vou um dia lá? E eu fui. Tanto que quando eu fui lá, eu até chorei, né? Olha. Até chorei, não sei, porque eu falei, é um negócio de criança. Então, na Barça, que era o Google antigamente, né? Hoje não, você aperta o botão, tem tudo. E copia e cola. E copia e cola ainda deixa lá o... deixa lá embaixo. A molecada ainda deixa o registro, nem para tirar o registro. Sempre era datilografia, papel ao maço. Isso né? mesmo. Então, e a paixão começou ali. Eu sempre gostei muito de leitura. Meu pai lia muito nessa época, né? E a Barça me ajudou. Eu desprezava o negócio de biologia, essas coisas todas. Eu ia história. História do Brasil, história de guerras. E eu acabei me especializando em história militar, né? Até também por ser militar, né? Acabei me especializando também. Tanto que, se Deus quiser, eu estou lançando um livro. Vai ficar pronto aí uns 2 anos, demora muito, porque estou no meio da pesquisa, que é justamente da Revolução de 1924. Olha. Que se chama Revolução Esquecida. Porque ninguém sabe dessa revolução. Quando você fala, Revolução de 30, não é de 32, é de 24. As pessoas batem mais na tecla de 32, Então, acabei me especializando, eu fiz história também, né, que é a minha grande paixão, né, como eu falei. Mas acho que o pontapé inicial foi a Barça que o meu pai tinha lá, e eu me interessei na parte histórica, né, então eu sempre gostava de guerras. Tinha soldadinho, na época tinha soldadinho. Hoje o pessoal, a molecada tem tablet, né? Isso, tablet. Eu lembro que eu saía da escola, tinha um chiclete que vinha um soldadinho junto, né? Eu comprava um soldadinho, o chiclete eu não queria muito, mas eu comprava, ficava juntando moedinha para comprar, era muito legal.
E isso acabou influenciando, que eu me tornei militar, né? E agora, no começo do ano, eu acabei, fui para a reserva, né? Aí a reserva é se aposentar, né? Na Polícia Militar do Estado de São Paulo, que foi uma escola para mim, uma escola de vida, né? Vamos assim dizer. Você atuava na rua? Não. Sim, atuei bastante tempo na rua também, atuei também na área de comunicação social da Polícia Militar, né? Fui porta-voz da Polícia Militar. Olha. Né? E atuei grande parte da minha vida, a parte operacional na área de trânsito. De trânsito. Exato. Então, desde quando eu me formei no ano de 1996, então eu já fui direto para os batalhões de trânsito na cidade de São Paulo. Depois eu trabalhei no Detran, né? Depois que eu saí da comunicação social, voltei para o trânsito. Quer dizer, praticamente eu trabalhei na área de trânsito, na área de comunicação social, na instituição. Você estava falando que você dá aula? Sim, dou aula. Eu dou aula hoje no curso de pós-graduação na área de trânsito. Trânsito também. De trânsito. Também, né, gente? E esse ano não, mas até o ano passado eu ministrava História no curso da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, para os cadetes da Academia do Barro Branco. Olha. Né? E hoje também ministro aula no mestrado da Polícia Militar. O curso de aperfeiçoamento de oficiais, inclusive estou terminando a minha participação no curso a semana que vem. Então essa área também de ensino é muito importante, né? Essa área ela te abre muito a mente, ou seja, estudando sempre, né? Não adianta você... não, você se forma, acabou. Não, pelo contrário, você tem que... Ainda mais hoje, né? Que dizem que a partir do momento que você se forma, 5 anos é o tempo que você já estar praticamente desatualizado. Então, a pessoa tem que estar constantemente em humanidades, área biológica, enfim, nas exatas, enfim. A pessoa precisa continuar dando sequência. E como eu me aposentei agora, eu tenho tempo para o meu primeiro amor, que é a história, né? Então, eu escrevo também para o Museu da Polícia Militar, tem um Facebook, Sim. A página é Museu de Polícia Militar, então mensalmente tem uma matéria grande lá que a gente resgata alguns fatos históricos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que se confunde com o Brasil, porque os principais fatos brasileiros, tanto o Exército quanto a Força Pública, né, a Polícia Militar se chamava Força Pública, ela sempre esteve envolvida nos principais fatos históricos do Brasil. Né? Então, é uma escola. É uma escola, né? É uma aula, né? O nosso tempo é muito curto, mas ó, a gente tem ainda um pouquinho... Para a pessoa que está hoje nos assistindo e eu quero fazer uma carreira na Polícia Militar, eu quero virar um coronel, o que a pessoa precisa fazer? São dois portões de entrada na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ou você ingressa como soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ou você ingressa como cadete da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Escola de Soldados fica Felipe Pinel, aqui no bairro do Pirituba, em São Paulo, e a Academia de Polícia Militar do Barro Branco fica na Água Fria. Ambos são concursos públicos, concursos disputadíssimos. Pra você ter uma ideia, Barro Branco, a concorrência está maior que medicina hoje. Eita! Então, a Academia do Barro Branco são 4 anos, grande parte deles internos, né? Você full time, né? Você fica, a gente brinca lá que eu fiquei por 1 ano na academia, né? O cadete praticamente ele tem atividade 30 horas por dia, né? Então 30 horas, meu Deus. Brincando, né? Porque ele só tem tempo de dormir, né? Porque ele já acorda de manhã, já tem as atividades, o café, tem em torno de 8 a 10 horas aulas por dia. Tem uma idade específica? Sair do colegial, quer ir para Barro Branco? Ou tem ou 21 anos? Pode ou não? Pode. Agora que aumentou a idade para 30 anos, tenho que só confirmar, porque nesse período de pandemia ainda os concursos estão parados nesse período, mas aumentou. Na verdade, são 30 anos para ingresso como soldado ou como cadete do Barro Branco. Teve uma alteração para 35, mas como ainda não houve o curso ainda, não houve o concurso, mas essa faixa de idade. Né? Então, a Academia do Barro Branco são 4 anos e como soldado 1 ano. O soldado, ele faz a carreira estudando sempre, né? Sempre estudando. Cabo, depois ele tem que fazer escola de sargentos,
Se formou na escola de sargento, era terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, isso até a graduação de subtenente. Lembrando que o policial soldado pode prestar para a academia também. Então, a academia é aberta tanto para candidatos civis ou candidatos militares, né? Inclusive, para o policial militar não há limite de idade para ingresso na Academia do Barro Branco, para quem é policial militar. Para quem já é. Agora, para quem é civil, existe um limite de idade e tal. 4 anos, o curso basicamente é uma mescla de direito, administração, porque ele vai gerenciar pessoas, tem que conhecer as leis. Sim. E, evidentemente, que em matérias também voltadas à segurança pública, matérias policiais, como direitos humanos, por exemplo, também, que é uma matéria que acaba envolvendo segurança pública e direito, né? E matérias voltadas ao policiamento, tanto policiamento geral, quanto policiamento de choque, policiamento de trânsito. Enfim, é uma carreira bonita, as Muito formaturas, muito estudo, muito sacrifício, muito final de semana que o cadete tem que ficar lá. E o 4º ano é um dos piores, porque quando ele não está de estágio no final de semana, ele está de serviço na academia. Olha. Né? Então é full time mesmo, né? Então a gente brinca que o cadete quando ingressa é o segundo corte do cordão umbilical, né? Uhum. Mamãe fica lá. Mas é recompensador, porque Sim, ver você falando sim. assim, com tanto orgulho e Sim. com tanta primazia e tanto conhecimento de causa, se vê que é recompensador. Porque é meritocracia lá, meritocracia, sabe? Você estudou, você conseguiu uma ótima posição, você vai escolher os lugares que você vai trabalhar assim que você se forma. As promoções, elas vêm antes daquele que não se esforçou tanto. Então, meritocracia, sabe? Sim. Você estudou, na primeira, evidentemente que a partir daí muda, né? Mas a primeira, você se formou, você escolhe a unidade, mais ou menos, eu quero trabalhar na área de trânsito, quero no choque, quero policiamento, mas o policiamento eu moro na Zona Sul, mas se eu for trabalhar na Zona Norte fica longe, então eu quero trabalhar na Zona Sul, eu consigo. Sim. Agora, os últimos, as vagas existentes, eles vão para lá, entendeu? Então, meritocracia, né? Acho que a Polícia Militar se caracteriza por esse aspecto, né? Indistintamente de qualquer situação, raça, indistintamente, Sei. o importante é a pessoa ter o quê? O mérito para poder galgar os postos dentro da Polícia Militar. Tanto no ingresso como soldado, tanto como cadete na Academia do Barro Branco. Ele se forma, durante 1 ano ele fica como aspirante, que seria o estagiário, logo depois ele é promovido a segundo tenente. Tem a festa do espadim, nesse meio, tem a festa da espada, tem um uniforme clássico que parece um uniforme francês, lindo, um azulão que a gente chama. Então, tem essa parte boa, pouquinho, né? Porque a vida de cadete é terrível, é terrível. Mas tem essa parte bonita e tal. Para quem está de fora assistindo, a família se emociona. Por exemplo, na minha família, a minha mãe é falecida, no dia da formatura, foi minha tia que me criou, né? A irmã do meu pai. Minha mãe faleceu, minha tia já morava junto, continuou solteira, continuou cuidando de mim e de mais 3 irmãos, e do meu pai também, né? Quando eu me formei, eu coloquei o nome dela. Aí no dia que eu entreguei a espada assim, eu abri assim, dá uma lida aqui, tia. Já chorou, aquela emoção, é bacana. Muito bacana. Coronel, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, foi, Obrigado. Nossa, maravilhoso. Eu sei que tem muitas pessoas que ainda ficaram com muitas dúvidas, mas eu acredito que elucidou muito, muito, muito mesmo a mente das pessoas com relação a esse novo Código de Trânsito que vai vigorar aí em abril de 2021. Eu quero que você deixe suas redes sociais, se você quiser deixar, quer deixar alguma coisa, quer deixar o seu Facebook, seu contato, Sim. ou o Facebook da polícia. Você fique à vontade, o contato que você quer deixar aqui. Eu convido as pessoas a conhecerem o Museu da Polícia Militar, né? O site do Museu da Polícia. Eu estou ganhando tempo aqui, porque eu sempre esqueço o meu Instagram, tá bom? Então, eu estou ganhando tempo aqui, eu estou abrindo aqui, ó, né? E eu não estou conseguindo, isso que é interessante, é sempre assim, né? Agora achei. Então, tem o Museu de Polícia Militar, que é o Facebook, lá eu tenho a oportunidade de escrever, e também tem muitas matérias, fotos legais, fotos antigas. Eu gosto de muita coisa velha, eu gosto, né? O meu Instagram é Sérgio Marques, tudo junto, 769, Sérgio Marques 769, e o meu, agora eu vou ter que mudar para o Facebook, aquela correria, né?
não sei o número, né? Eu não mando pra mim, né? Sérgio Marcos também? Se colocar Sérgio Marcos, acho que te acha. Tem um monte de Sérgio Marques, mas é Sérgio Marques, né? Deixa eu ver aqui, tá quase ganhando, hein? É Sérgio Marques, aparece lá. Sua fotinha, essa carinha preta. Isso. Coronel, eu quero agradecer muito mesmo, muito obrigado pela sua presença, tá? Seja muito bem-vindo aqui, que seu projeto seja assim inovador e seja esclarecedor para a vida das pessoas. Puxa, o nosso projeto da TV das Artes, né, com a oportunidade que o Luca está dando, com a sua participação, eu sei que vai ser algo muito especial para que a história possa ser colocada no devido lugar, porque o país que não conhece a sua história está fadado a falir, né? Nós não queremos que o nosso Brasil, na verdade, nós queremos que o nosso Brasil cada vez mais cresça. Então é importante que nós conheçamos os nossos passados, os nossos heróis. Sim. Né? Porque nós temos muitos heróis que estão escondidos e vamos ver se nós colocamos na luz esses heróis. Eu não tenho dúvida disso. Gente, eu acredito que você tenha gostado muito do programa de hoje. Esse foi o Papo Reto falando das novas leis de trânsito. E na próxima semana a gente está de volta. Fomos!